o foro privilegiado tomou proporções que ninguém imaginava. Muitas pessoas com essa prerrogativa e que, se algum dia ela se justificou pela necessidade, pela preocupação com um julgamento, pela figura política de tais pessoas, pela importância dessas autoridades, ele hoje se assemelha muito à cultura da impunidade, né? Hoje a sociedade vê o foro de prerrogativa de função como um facilitador da impunidade. 45 mil parlamentares com foro por prerrogativa de função, um número que vai além das possibilidades do Supremo Tribunal Federal. O formato da Constituição redemocratizadora, da Constituição Cidadã de 88, é o Supremo, a Suprema Corte, como Corte Constitucional, como Casa Constitucional. Hoje temos quase 20 mil processos abarrotando a Suprema Corte e sem condição de julgamento. A quantidade de autoridades com foro por prerrogativa de função investigadas por crimes sobrecarregam também outros órgãos públicos. As investigações são supervisionadas pela Procuradoria-Geral da República, que, com base nos dados levantados pela Polícia Federal, analisa os casos e apresenta denúncia formal ao STF. E os ministros decidem pela abertura da ação penal. O foro privilegiado, ele a um só tempo, ele consegue fazer com que os processos penais se delonguem indefinidamente pela dificuldade, pela insuficiência de recursos materiais e pessoais da Suprema Corte e, por outro lado, dificultam essa mesma Corte de uma função que lhe é precípua, que é dar a última palavra em tema constitucional, algo importantíssimo para o Poder Judiciário como um todo, porque nós temos milhares de processos sobrestados aguardando justamente essa última palavra. E ainda quando algumas autoridades não se aproveitam de manobras extras para atrasar ainda mais o julgamento. Que é o sujeito ele é deputado federal, está sendo processado no Supremo Tribunal Federal e depois ele renuncia ao mandato para não ocorrer o julgamento. Aí ele volta para a primeira instância. Quando ele está na primeira instância, aí ele se elege prefeito. Aí o processo vai para o Tribunal de Justiça. Daqui a pouco, ele se elege novamente deputado federal. Aí o processo vai para o Supremo Tribunal Federal. Então, enquanto está nessa dança, que eu chamo a dança da impunidade, o prazo prescricional está correndo. E, ao final das contas, termina extinguindo a punibilidade e dá a impressão de que o crime compensa no Brasil para quem tem dinheiro. Diante de tantos prejuízos causados, tramitam no Congresso Nacional vários projetos para acabar com o foro privilegiado. Um deles é a PEC 10 de 2013, de autoria do senador Álvaro Dias e relatoria do senador Randolph Rodrigues. Nós extinguimos o foro por prerrogativa de função do ordenamento constitucional brasileiro. Ninguém, nem o ministro do Supremo Tribunal Federal, nem o juiz de primeira instância, passará a manter ou a ter algum foro por prerrogativa de função. O resultado da consulta feita pela AJUF e a PEC 10 de 2013 vão no mesmo sentido. Parlamentares e demais autoridades que cometerem crimes comuns previstos na Constituição seriam julgados por tribunais de primeira instância. Para os crimes de responsabilidade, o julgamento continuaria sendo atribuição do Senado Federal. O Senado Federal continua a ser o órgão encarregado de julgar o foro privilegiado. Então, é um foro privilegiado que ainda continua, mas para os crimes comuns, para os crimes de responsabilidade. Para os crimes comuns, não haveria mais foro privilegiado. É só o início de um longo caminho até a tão esperada aprovação. Veja, é uma proposta de emenda à Constituição. Ela precisa do plenário do Senado do voto de 3/5 dos membros da Casa em 2 turnos. Depois de sair do plenário do Senado, ela vai para o plenário da Câmara dos Deputados e precisa mais uma vez do voto 3/5 em 2 turnos. Ou seja, precisa de 48 votos no plenário do Senado e depois de 306 votos no plenário da Câmara para ser aprovado. E é esse um dos maiores desafios, já que a PEC precisa de aprovação justamente de quem hoje sai beneficiado. Agora, estes parlamentares também saberão ouvir as pressões das ruas. Eu tenho certeza que com forte pressão vinda das ruas, nós conseguiremos avançar com a PEC aqui no Congresso Nacional. Uma vontade que está bem clara na consulta pública aberta no site do Senado. São mais de 50 mil pessoas a favor do fim do foro e apenas 170 contra.
rever o foro privilegiado, esse debate ser feito e promovido de forma democrática e transparente com toda a sociedade, é um anseio de toda a população e também dos juízes federais para que nós possamos, então, ter uma adequação, né, a estes privilégios do foro privilegiado que, no momento, parecem ser exacerbados. Deixar para trás a cultura histórica da impunidade. A sociedade tem essa sensação e ela não é uma mera especulação. São dados que estão a apontar para a efetividade do processo tramitar nas instâncias comuns e para a dificuldade, não é, da Suprema Corte fazer frente a uma demanda penal de competência originária para além daquelas de natureza constitucional e que são também anseios da sociedade, termos respostas em termos constitucionais em tempo oportuno. E trazer de volta o real sentido da igualdade e da justiça.